Oi, eu sou a Thay, do Solertia, artesã da Fischer Fios, e nesse vídeo vou te ensinar todos os segredos para ter uma borro girassol dessa perfeitinha. Então, se você quer aprender todos os detalhes, já separa um novelo do fio Extra Premium da Fischer e vem comigo para esse tutorial incrível. Eu vou começar utilizando o fio de 25mm com uma agulha de 6mm e eu vou fazer o anel mágico tradicional. Vou explicar desde o zero para quem não sabe poder acompanhar essa aula toda, tá? Então, eu pego a ponta do meu fio virada para mim, na minha direção aqui, e passo ela por cima dos meus dedos. Vou pegar essa mesma pontinha aqui agora e enrolar embaixo do meu dedo, de um jeito que quando eu trouxer, ela vai ficar assim, ó, paralela a essa de cima, tá vendo? E aí aqui embaixo, eu vou juntar essa pontinha junto com essa outra pontinha aqui, que é a que tá vindo do novelo. Então, fica um X aqui nos meus dedos, tá vendo? Agora, assim, ó. Eu vou passar por baixo desse primeiro fio aqui, que a gente tá segurando. Vou enroscar no segundo, trago ele pra cá, assim, e giro a minha agulha. Ó, vai ficar torcido o ponto. Agora eu busco esse fio aqui atrás, ó, que é o que tá vindo lá do novelo, que a gente tá segurando, tá vendo? Ele tá caído, ó, vindo do novelo. Vou laçar ele por baixo e vou trazer ele por dentro dessa voltinha que a gente fez. Ó. Tirei aqui por dentro da voltinha. Agora eu posso soltar que já tá aqui o círculo mágico. O próximo passo a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro do nosso anel mágico. Então, eu tenho aqui a minha agulha com o meu primeiro loop, e para fazer o ponto baixo eu passo ela por dentro dos dois fios do anel mágico, laço o meu fio aqui atrás, ó, que tá vindo do novelo, puxo ele aqui para frente. Para fazer o ponto baixo, a gente laçaria outra vez o fio que tá vindo do novelo e tiraria os dois. Ele ficaria assim. Mas para fazer esse ponto que a gente vai fazer, é diferente. Então, eu vou fazer o início do ponto baixo, laçando o meu fio aqui, ó, por dentro do anel e trazendo ele aqui para frente. Só que tem uma coisa. Estão vendo que veio aqui o meio do fio? Para essa peça ficar bem bonita, é importante que essa parte aqui não fique aparecendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai virar esse meio para cima, para que quando a gente laçar, ele esteja virado no lado oposto. Olha lá, ó. Agora ele veio aqui para frente o lado liso, tá vendo? E em vez da gente laçar outra vez aqui e fechar, a gente vai ficar segurando com um dedão aqui, vai tirar a agulha e vai ficar com os dois loops assim. E vai passar aqui, ó, nesse sentido, a agulha, pegando eles dois outra vez. Ó, peguei os dois aqui, com a agulha no sentido oposto, tá vendo? E o que eu vou fazer é passar esse segundo por dentro do primeiro. Vai ficar assim, ó. Agora sim eu laço o fio que tá vindo no novelo e passo por dentro do loop. E com isso a gente tem o nosso primeiro ponto haste, ponto ratã, como vocês quiserem chamar, ponto vime, eu também já vi o pessoal chamar, mas ele fica aqui, ó, retinho dessa forma, estão vendo? Eu vou fazer outra vez. A gente vai fazer como se fosse o ponto baixo, então passa por dentro do anel mágico, laça o fio, ergue ele. Feito isso, a gente tira a agulha, passa de trás para frente, laça esse segundo fio e traz aqui, ó, por dentro do primeiro. Agora sim, laça o fio que tá vindo do novelo e fecha o ponto. Segundo ponto ratã aqui, ó. Estão vendo que ele tá ficando retinho? A gente vai fazer isso 6 vezes e eu vou fazer cada uma delas devagarzinho para vocês pegarem bem. E depois a gente vai só repetir a técnica, tá bom?
Sempre a parte lisa virada para cima, ó. Ô, gente, eu juro pra vocês que fazer fora da câmera é bem mais fácil, tá? É bem mais fácil. Não é assim, ai, aquele ponto mais fácil do mundo, mas fazer sem precisar estar mostrando assim reto pra vocês é mais rápido e mais fácil. Vocês vão ver eu fazendo os próximos pontos. Então, ó, aqui a gente ficou com um total de 6 hastes, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bom desse ponto é que ele é super visível e fácil de contar, né? Quero chamar a atenção aqui outra vez que eu fiz todos os pontos em cima dos 2 fios do anel corrediço, tá? Se você não fizer isso, não vai funcionar no fim. Então, terminando aqui, você já pode ajustar o seu anel mágico puxando esse fiozinho que você conduziu junto com o seu trabalho. Pronto, deixa o meio ali, ó, bem fechadinho, para o acabamento ficar legal. E agora, o que que a gente vai fazer? Embaixo de cada um desses pontos, se vocês puxarem, vocês vão conseguir ver aqui, ó, os nozinhos dos pontos baixos. Porque a gente fez um jeito diferente de fazer ponto baixo, ó. Então, embaixo de cada um deles, tem ali um nozinho. Nesse primeiro aqui do encontro, a gente vai pegar ele, as 2 correntinhas aqui em cima, ó. E vai passar por baixo aqui dessa haste, a primeira, tá vendo? Agora eu vou pegar essa alcinha aqui, laçar ela lá pra trás. Quando fizer isso, ajusta ela pra não ficar grande na agulha. Gira a sua peça aqui, ó. Pega o fio que tá vindo do novelo e faz um ponto baixo, uma correntinha, na verdade, né? Aqui. Vou fazer outra vez. Tô aqui com o fio que eu trouxe lá de frente, esse é o fio que tá vindo do novelo. Laço esse fio, passo aqui por dentro e tá feita a correntinha. Agora gira de volta o seu trabalho aqui pra frente. E a gente vai trabalhar a regra de aumentos. Só que a forma que a gente vai distribuir esse aumento é o que vai fazer com que fique aquele efeito bem bonito, assim, de... Não sei explicar qual forma é essa. Meu marido vai saber com certeza. Eu vou perguntar pra ele até o fim do vídeo e eu digo pra vocês. Mas é esse jeito que ele fica, tipo, como um espiral, assim, né? Bem bonito. Então, nessa segunda carreira, sempre que a gente faz a emenda, a gente vai começar aqui, ó,
no primeiro ponto logo abaixo do nozinho, porque a gente vai trabalhar entre as hastes, né? Então, vai ser sempre aqui no meio. E nessa segunda carreira a gente vai fazer aumentos em todos eles aqui. Então, como não tem segredo, são só aumentos, a gente vai fazer a mesma coisa do ponto que a gente já estava fazendo na carreira anterior. Aqui, ó, entre as duas hastes eu coloco a minha agulha, laço o fio que tá vindo do novelo, dou uma altura para ele, tiro a minha agulha, coloco no sentido oposto, passo aqui por dentro da minha haste e fecho o meu ponto. Tenho aqui o primeiro ponto da segunda carreira. Como são aumentos em todos os pontos, eu vou repetir a mesma coisa dentro do mesmo buraco. É importante controlar para que todos fiquem com uma altura parecida. Ó, viu como quando eu não faço mostrando para a câmera é bem mais rápido? É importante que todos eles fiquem com uma altura parecida também, né, para você conseguir que a sua peça fique bem redondinha e bem perfeita. Então, controla aí quando você tá fazendo a altura dos seus pontos. Vou pro meio dos próximos dois, que é aqui. E vou repetir isso até acabar essa carreira. No meio de cada dois, eu vou fazer dois desses pontos. Eu cheguei aqui no meu último ponto e o que eu vou fazer é a mesma coisa da carreira anterior. Vou colocar a minha agulha de trás para frente na primeira haste e por baixo dela, né? Assim. Passo essa argolinha lá para trás. Viro o trabalho, ajusto a argolinha e fecho com uma correntinha. Agora já posso continuar. E aí, lembra, a gente vai começar sempre no ponto logo abaixo aqui do nozinho. Agora, na terceira carreira, a gente vai começar fazendo um ponto sozinho aqui no meio desses dois. E no meio dos próximos dois aqui, a gente vai estar fazendo um aumento, então dois juntos. Agora, de volta, um sozinho no meio dos próximos dois. A gente sempre vai trabalhar no meio. E mais um aumento. Até o fim dessa carreira, a gente vai repetir essa sequência de um sozinho e um aumento no meio de cada dois da carreira anterior.
Fim da terceira carreira, repetimos o mesmo processo. Coloco aqui na primeira alcinha do primeiro ponto, por debaixo da haste, e fica assim. Dessa forma. Coloco essa alcinha aqui lá para trás, giro a minha peça, pego o meu fio que tá vindo lá do novelo e com uma correntinha fecho. Giro aqui outra vez, e aí a gente já pode começar a quarta carreira. Eu ia falar terceira, mas já é a quarta, né? Tá ficando assim, olha. Na quarta carreira, o nosso aumento vai estar localizado logo depois do aumento da carreira anterior. Então, eu começo fazendo um ponto sozinho. O segundo ponto, que é no meio do aumento, também é sozinho. Tá vendo? Ó, esse aqui é o aumento da carreira anterior. Então, aqui também é sozinho. E agora, no próximo ponto, é onde a gente vai colocar o aumento. Então, aqui, 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Agora, a gente só segue a lógica de aumento normal que a gente já está acostumado. Se na carreira anterior eu tinha um ponto entre os aumentos, agora eu tenho que ter 2 antes de fazer um aumento de volta. Então, são 2 pontos sozinhos e outra vez um aumento. Eu vou seguir essa lógica aqui, ó, de 2 sozinhos e um aumento, 2 sozinhos e um aumento, por toda a carreira até chegar aqui no fim outra vez. Terminei aqui, finalizei a carreira igual a gente já finalizou. Nossa, gente, tá vendo? Vou nem cortar, vou só deixar. É isso aí. Eu finalizei aqui e vou começar a próxima carreira, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. E agora, o aumento dessa nossa carreira, ele vai estar bem aqui, ó, nesse nosso primeiro pontinho que a gente vai fazer, que é o primeiro ponto logo depois do nó. E ele é o ponto entre os aumentos que a gente fez, tá vendo? Ó, aqui tem um aumento, aqui tem outro aumento. Aqui tem um sozinho, aqui tem outro sozinho. A gente vai posicionar o nosso aumento bem aqui. Então, essa carreira eu começo com um aumento. E agora, se na carreira anterior eu fiz 2 pontos entre os aumentos, nessa carreira a gente vai fazer 3 pontos entre os aumentos, assim, sem segredo. O segredo é só o jeito de fazer o ponto mesmo. Mentira, também onde posicionar os aumentos. Mas tirando essas duas questões, é super simples, gente. Mas é uma peça assim que vocês podem cobrar mais, porque apesar de a lógica dela ser simples, o ponto dá trabalho para fazer, demora mais tempo do que você fazer uma de ponto baixo centrado, por exemplo. Então, fiz aqui, ó, 3 pontos e agora eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir essa sequência outra vez, gente, até chegar lá no fim de aumento, 3 pontos, aumento, 3 pontos, aumento, tudo outra vez. Eu tô chegando aqui no fim da quinta carreira e eu quis mostrar pra vocês, porque, ó,
Parece que acabou, mas não acabou a carreira ainda. Então, sempre se certifica de estar fazendo a quantidade correta de ponto. Ó, aqui tem um aumento, aqui tem outro aumento. E eu tenho só 2 pontos entre eles. Então, falta mais um, ó. Tá escondidinho bem ali no meio, tá vendo? Ainda tem que fazer mais um ponto aqui, ó. Sempre toma esse cuidado, porque senão vai dar errado conforme você vai crescendo a sua peça. Olha, agora sim, eu tenho 3 pontos aqui entre os meus aumentos. E se você estiver fazendo assim, ó, na mão como eu, é provável que a sua peça vai começar a ficar assim, tudo emborcada e estranha. Não se preocupa, tá? Depois ela vai se ajeitar. Se você quiser ajeitar ela já, você pode só colocar ela sobre uma superfície reta e dar uma amassada assim, ó, que ela já vai ficar retinha outra vez. Então não precisa se preocupar. Agora, na próxima carreira, a gente vai botar o nosso aumento no segundo espaço logo depois do aumento. Então, ó, aqui tá o aumento e a gente vai colocar aqui o nosso próximo aumento. Vou fechar minha carreira para a gente começar a próxima e eu mostrar para vocês onde exatamente. Comecei com um sozinho. O próximo vai ser sozinho também. E agora vem o aumento. Se na carreira anterior tivemos 3 pontos entre os aumentos, nessa daqui agora nós teremos 4 pontos entre os aumentos. Então, eu vou fazer 4 pontos sozinhos e um aumento até o fim dessa carreira. Sexta carreira, a gente vai outra vez colocar o nosso aumento 2 pontos depois, aqui, ó, no segundo ponto depois dos aumentos. Então, aqui eu tenho um aumento, no segundo eu vou colocar outro aumento. Então, o nosso aumento estaria aqui. Então, vou começar fazendo um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos, 3, 4, e no quinto eu faço um aumento aqui.
Então, tá aqui, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4. No quinto, um aumento, 2 juntos. Agora eu vou seguir fazendo 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, até chegar aqui outra vez no início da nossa carreira. A partir dessa última carreira que a gente fez de aumentos, a gente vai seguir por 4 carreiras sem fazer nenhum aumento. E eu deixei a minha peça assim propositadamente, queria mostrar para vocês como ela tá. Não desistam nesse ponto, tá? Ela tá assim amorcada, parece que é por excesso de ponto, né? Porque ela tá virada para cima. Mas a gente vai fazer agora 4 carreiras sem aumento e é só vocês colocarem ela numa superfície, apertarem ela, arrumarem ela bonitinha, que é o que eu tô fazendo aqui. E ela vai ficar reta, gente. Os pontos se acomodam conforme a gente vai fazendo as próximas carreiras, tá? Olha como já ficou bem mais retinha. Então, não se desesperem, continuem o trabalho de vocês. A partir dessa carreira, é só seguir sem fazer nenhum aumento. Então, ponto a ponto, até chegar no fim, durante 4 carreiras, e a gente vai ter terminado a nossa outra metade. Gente, olha, terminei aqui a outra parte, tá? As 2 metades da nossa bolsa pronta. E o que eu fiz foi colocar o meu zíper, prendendo ele em toda a circunferência com alfinetes. Igual eu já ensinei na outra bolsa normal, essa parte, tá? Eu prendi todo o zíper aqui, ó, com alfinete. Vou costurar ele com um fio de nylon pra ficar bem discretinha a costura. E quando eu terminar de costurar esse primeiro lado, eu vou abrir o meu zíper e costurar ele do outro lado, antes de costurar as 2 metades da bolsa. E aí, além disso, eu queria mostrar para vocês que com um novelo de 140 metros, eu fiz as 2 metades da peça e ainda sobrou essa quantidade aqui do meu novelo, que vai ser mais do que suficiente para eu terminar, e até se eu quisesse fazer um tassel com ela, eu conseguiria. Então, essa é uma peça que vocês vão conseguir executar com um novelo com toda a certeza do mundo. Por isso que eu digo que a Fischer tem o melhor rendimento do mercado. Eu vou costurar o meu zíper aqui, já retorno com vocês. Tá, costurei todo o primeiro lado aqui. Abri meu zíper e agora posicionei aqui do outro lado, ó, dá pra vocês verem, todos os meus alfinetes e vou costurar do outro lado também. Eu acho bem mais fácil costurar assim, dessa forma aberto, tá? Do que com a bolsa fechada, porque depois a gente consegue costurar o que a gente precisa costurar por dentro da bolsa, né? E aí fica mais fácil de costurar o zíper, menos sofrido. Então, vou costurar o zíper lá do outro lado, volto aqui pra gente costurar a bolsa e finalizar ela juntos, tá? Costurados os 2 lados do zíper. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem. Ficou assim. Agora a gente vai costurar a bolsa. Então, pode colocar uma lateral em cima da outra. Zíper com zíper, certinho da forma que foi costurado. Se vocês quiserem, para facilitar, vocês podem colocar marcador de ponto onde vocês vão começar a costurar, sabe? Para ficar certinho. Aqui, nesse início, não tem muito problema se amassar a peça, tá? Depois a gente modela ela de volta, não se preocupem. A preocupação que a gente tem é para que fique certinho, ponto com ponto que a gente quer costurar. E aqui nesse fim dela, eu vou costurar um pouco para dentro do meu zíper, para dar um acabamento melhor, ficar escondidinho. Então, basicamente, eu vou pegar aqui, ó, essas 2 alcinhas aqui desse lado e as 2 alcinhas lá do outro. Eu vou fazer pontos baixíssimos ao redor de toda a minha bolsa, ó, pegando as 2 alcinhas, metade de cada lado. Vou colocar a agulha aqui pra dentro
assim, ó, e vou posicionar o meu fio aqui para enganchar ele lá por dentro da peça e começar a fazer os meus pontos baixíssimos. Então, puxo direto aqui, venho no próximo, pego as duas alcinhas aqui em cima, as próximas duas alcinhas no sentido para dentro da bolsa e puxo tudo para cima, fazendo os meus pontos baixíssimos. Ó, conforme a gente vai fazendo isso, vai ficando uma trancinha aqui na nossa junção. E é importante a gente pegar sempre primeiro a mesma parte que a gente tá pegando de cima para não dar diferença nessa emenda. Então, por exemplo, eu tô pegando sempre essa parte aqui. Eu não posso começar pegando essa, eu tenho que continuar todas as vezes pegando primeiro as duas alcinhas aqui, depois embaixo, para daí então fazer o meu ponto baixíssimo que vai unir as duas peças. Ponto baixíssimo é mais simples, né, gente? É só trazer tudo direto por dentro da argolinha que vai fazendo assim a junção. Vou tentar pegar mais de perto para mostrar para vocês. Então, pego esses dois aqui de cima, os dois aqui de baixo, laço meu fio e faço o ponto baixíssimo. Então, sempre assim, os dois aqui em cima, os dois aqui embaixo e vou unindo as minhas duas partes. Olha como é que vai ficando a costura. A agulha até se jogou. Vai ficando assim. Conforme a gente vai fazendo a costura, a peça já vai se ajeitando melhor. E aí, terminando ela, a gente pode modelar para ela voltar a ficar redonda, bonitinha. Eu terminei de fazer aqui a costura da emenda onde eu queria, agora eu vou puxar o meu fio todo pra cá e vou colocar ele pra dentro, aqui nesse pontinho mesmo onde a gente fez o último ponto, ó. Tá vendo? Coloquei minha agulha aqui e vou levar o fio lá pra baixo, lá pra dentro, pra esconder ele com um pinguinho de cola. Ó, e assim a gente garante um acabamento bem bonito pra peça. Olha o que eu disse da lace ajeitando redondinha de volta conforme a gente faz a costura, tá vendo a lateral como ficou já? Bem perfeitinha. Agora lá dentro é só esconder com um pinguinho de cola e colocar os acessórios que vocês quiserem na peça de vocês, porque já tá pronta. Eu vou colocar aqui no meu alças e deixar ela bem bonita, como vocês viram na abertura do vídeo. E eu espero que vocês gostem muito, aproveitem muito dessa aula, porque muitas de vocês me pediram esse vídeo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @solerteatelier e @fischerfios. Tá aqui embaixo na descrição para vocês, os arrobas. E se fizerem, lembrem de nos marcar. Um beijo e até a próxima!